Conta para nós aí, principal diferença de FII para REIT, porque o pessoal quando vai para lá vai achando que é a mesma coisa. Então vamos esclarecer essa dúvida aí logo de cara. Então, a primeira coisa é que REIT é uma empresa, né? Então, assim, eles são estruturados como empresas, nasceram estruturados dessa forma. Tanto é que tem muito REIT que não começou como REIT, começou como uma C Corp, que é uma stock, né? Ação como um todo, assim. Então, eles têm outras vantagens, que eles têm vantagens, eles têm desvantagens, né? Que o fundo imobiliário nem sei, que não vai ter. Por exemplo, o fundo imobiliário ele não contrai tanta dívida como os REITs podem contrair, por exemplo. Então, assim, os REITs podem se alavancar. A alavancagem é um problema? Não necessariamente, né? Uma alavancagem bem feita, ela pode, Gera valor. como diz Arquimedes, né? Me deu uma alavanca e um ponto de apoio, eu levanto o mundo. Então, uma alavancagem bem feita pode ser bom, mas pode ser ruim também. Então, o investidor tem que ter essa consciência. E aí, segundo ponto, né? Vamos lá, partindo desse, que como o retail é uma empresa, ele tem toda a estrutura que a empresa tem. Então, assim, o propósito dele nem sempre é te entregar só o dividendo. Então, ele vai estruturar de outras formas, dependendo do setor. O fundo imobiliário já foi estruturado como fundo logo desde da gênese dele, né? Então, e o principal foco do fundo imobiliário é realmente te entregar uma renda. E aqui eu gosto de ressaltar um ponto que é o seguinte: o fundo imobiliário ele tem uma vantagem imensa que é não pagar imposto sobre dividendo. Então, quando o fundo imobiliário está te propondo a pagar um dividendo, 95%, por exemplo, de payout, que é o mínimo que eles são obrigados, está tudo certo, porque esse é o propósito dele e tem a vantagem tributária. Nos Estados Unidos já é o inverso, né? Como a gente tem uma tributação no dividendo lá, e os REITs eles não são obrigados a pagar 95% de payout, eles são obrigados a pagar 90% do lucro. E aí eu não vou E é até. Se quiser, contábil, né? depois a gente entra no detalhe, é o lucro contábil, porque você ainda tem uma parte grande lá que entra como despesa de depreciação. Então, eles conseguem fazer caixa, eles conseguem reinvestir e te entregar, às vezes, mais no ganho de capital do que propriamente naquele dividendo. Então, assim, esse foco de saber de onde você vai esperar renda e até um foco tributário também já é uma diferença enorme de a gente olhar fundo imobiliário e REITs. Tem até um livro do Kiyosaki, né, que ele fala sobre investimento em imóveis nos Estados Unidos e tal, como enriquecer com imóveis nos Estados Unidos. E aí o resumão é o seguinte, né, amigo? Você consegue tomar empréstimo a um juro muito mais baixo, né, e consegue alugar aquele imóvel a um capete mais alto, né, mais elevado. Então, basicamente, se você se alavancar nos Estados Unidos para comprar imóveis, você consegue comprar vários imóveis, né? Então, inclusive a crise, né, de 2008 foi por isso. Tinha gente que tinha 5, 6, né, empréstimos sem conseguir pagar, mas fazia um empréstimo, já alugava a casa. Daqui a pouco subia o preço do imóvel, vendia, ganhava dinheiro. Então, assim, era a farra mesmo, né? Era uma farra muito grande e desembocou numa alavancagem, né? Muito grande também. Então, assim, o mercado se desalavancou, ele fez essa limpeza aí que era necessária lá e voltou, né, para dentro do que seria minimamente aceitável, né, no mercado. Então, assim, existe riscos de alavancagem, mas a alavancagem bem feita, né, como você falou, ela é realmente primordial. E lá nos Estados Unidos faz muito mais sentido do que aqui. Então, aqui você, sei lá, vai fazer uma alavancagem para comprar algum tipo de ativo. O pessoal faz aqui também fundo imobiliário, mas você paga uma dívida de inflação mais 7, né, para receber um capê de 7,5, né, 7,60. Então, assim, um ganho de capital, um risco grande para um ganho de capital muito pequeno, né? Então, eles fazem normalmente uma alavancagem com tempo, né? Então, assim, eu vou fazer é só até a próxima missão para aproveitar essa compra, esse momento muito bom. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma janela, né? Uma janela interessante para compra de ativos, e que é justamente, né, quando o mercado está meio depreciado que você consegue fazer essas emissões. Quando o mercado está alto, todo mundo pedindo alto no ativo, e aí você consegue dinheiro fácil, você normalmente está pagando mais caro nos ativos. Então, lá eles têm essa vantagem, né? Os REITs têm a vantagem de você conseguir colocar, né, emissões no mercado ali de forma fácil, conseguir fazer essa captação de dinheiro e comprar, né, alavancar e comprar vários imóveis ali a hora que o gestor acha que é interessante, né? Acho que outro ponto também de levar bem em consideração é que trust não é fundo, certo? E aí, diferença de trust para fundo? Imobiliário. Diferença de trust para fundo, o que a gente dá para dizer? É que é uma empresa, né? Uma trust é formado como uma empresa, é um modelo de empresa nos Estados Unidos. O fundo é um fundo mesmo gerenciado, tem um gestor externo, entendeu? É o cotista, no REIT a gente vai falar acionista. Até uma forma básica que
muito investidor sempre pergunta para nós, mas como que eu participo de uma subscrição do REIT, né? Eu quero participar lá, eu tenho uma posição lá em Prologis, por exemplo, e aí eu quero participar. Você não participa, né? Porque lá as emissões que eles fazem chamam de ATM, At the Market Offer, né? Que é basicamente o REIT, ele informa, ele vai lá no conselho do REIT, fala assim, a gente quer fazer emissão de tantos milhões de ações. Aí eles têm 1 ano, 12 meses para jogar essas ações no mercado. Então ele aproveita ali um momento de alta, por exemplo, nessa cotação e joga essa ação no mercado. Então, e aí uma instituição financeira, um Citibank, Bank of America, Morgan Stanley, são as responsáveis por fazer essa emissão de ação no momento certo. Inclusive, ele pode até não emitir a ação durante esse prazo se achar que não vale a pena. Ao contrário do fundo imobiliário, né? Se você tem um fundo imobiliário, tem lá o direito de subscrição, você vai participar exatamente porque é um fundo.